Bom... Oi? Ei. Oi. Bom dia! Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Que bom, que dia maravilhoso! Esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele, amém? Meus queridos, desse tema que a gente está estudando, que a gente está abordando nesse mês de fevereiro, vivendo uma fé inabalável nas provações, tem um texto que é muito especial que fala sobre esse tema. Inclusive alguns biblistas, e aí eu fui querer pesquisar quem é que falou isso, e aí é um problema sério, porque alguém com certeza pela primeira vez falou. Só que tanta gente adotou isso e repete, que aí eu não sei exatamente quem é que cunhou isso. Que alguém falou o seguinte, a respeito do texto que a gente vai trabalhar hoje, que se todos os livros da Bíblia fossem montanhas, o livro de Romanos seria a cordilheira do Himalaia. E que o capítulo que a gente vai estudar seria o Monte Everest. Porque aqui é o pico mais alto da revelação sobre a segurança do crente no Senhor Jesus. Então, por isso que eu convido vocês a que acessem, então, a Bíblia, no livro de Romanos, na carta de Paulo, aos nossos irmãos da Igreja de Roma, capítulo 8, nós vamos ler versículos 31 até o 39. Romanos 8, 31 a 39. Vamos lá? Que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente ou coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós nos chegamos, Senhor, através do nome de Cristo, ao Teu trono de graça, rogando, Senhor, que Tu possas, pelo Teu Santo Espírito, nos inspirar, de maneira que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração venham tão somente do Teu trono de graça. E te pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito esteja também a trabalhar em cada coração e mente aqui presente, aos que estão ouvindo também pela internet, para que possa o Senhor abrir os seus corações e a Tua palavra achar acolhida na prática das nossas vidas. Nós assim oramos e desde já te agradecemos, no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos, uma coisa interessante. Gente, namorem a palavra de Deus. É muito gostoso. Quer ver um negócio assim? Eu vou entregar um ourinho aqui, logo no início. Olha como é que esse texto, do capítulo 8 de Romanos, ele começa e olha como ele termina. Ele começa com a gente num tribunal e termina com a gente recebendo
um abraço amoroso. Porque ele começa lá no versículo 1, dizendo o seguinte: agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí termina, é o tribunal. Não há nenhuma condenação. Então, estávamos nós numa situação de julgamento, mas passamos por isso, porque já foi declarado que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E aí, no finalzinho, ele está dizendo o seguinte: porque estou bem certo, e aí ele vai falar uma opção de coisa, que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, poderá nos separar do amor de Deus. É aquele amor assim que quando agarra, sabe, não solta nunca mais. E esse é o tema da nossa lição. É o amor que não te solta. Sabe, a fé inabalável, ela não nos dá uma certeza de que não passaremos por problemas. Pelo contrário. Quem tem uma fé inabalável, uma fé bem fundamentada, sabe que as provações, elas virão e que fazem parte da realidade da vida de qualquer pessoa e também, em especial, do cristão. Mas uma fé inabalável, ela tem a certeza desse amor que nunca te solta, que nunca te larga. Por isso que, por mais que seja um vale profundo que você esteja passando, o braço do Senhor ali te alcança. Por isso que também, então, o salmista vai poder dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, por mais que seja a dificuldade que você passe, o braço forte do Senhor, ele te alcança, te ergue, te sustenta, te acolhe e te abraça. E aí, meus queridos, nesse texto, Paulo, ele vai fazer 5 perguntas, que são perguntas retóricas, são perguntas que não têm uma necessidade efetiva de uma resposta, porque a resposta é muito lógica. E aí ele faz isso para poder colocar em xeque qualquer medo, qualquer insegurança, qualquer dúvida que a igreja de Roma pudesse ter. E ele também faz isso para poder construir certezas espirituais firmes para aquela igreja. E a primeira certeza que devemos ter do nosso coração é a certeza que se deve ter num tribunal. Porque, meus caros, nós estamos sim num tribunal. Nós estamos sim sob constante julgamento. Acabamos de ter agora o carnaval, em que uma escola homenageia um político proeminente da nossa república, e em face à ideologia que ele carrega, a família tradicional, ela é vilipendiada, ela é humilhada, ela é estereotipada, ela é ridicularizada. E aí, engraçado, né, que a reação foi tão grande a esse absurdo, essa falta de respeito, que aí depois quiseram tentar, não é bem assim, mas a falta de respeito ficou evidente, porque parte da ideologia desse político passa pela destruição da família, para que o Estado seja o grande provedor, né? E aí substitua o Estado, o prover aos seus filhos, e substitua o Estado a autoridade de pai e filho. Então, a família tradicional nesse contexto atrapalha. Então, a primeira certeza que a gente precisa ter é que nós somos, sim, julgados a todo momento, pelos nossos erros e também pelos nossos princípios e valores que afrontam os princípios e valores desse mundo.
de ideologias nefastas que se espalham pela nossa sociedade. E aí o autor da carta de Romanos, ele, diante de todo esse cenário de opressão, ele vai dizer o seguinte: o que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação dos eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Engraçado que eu contei para vocês numa outra ocasião recente, em que, quando eu era pequeno, eu era muito desenvolto nos esportes. Né? Eu era tão desenvolto nos esportes, que naquela hora que ficava 2 assim, né, e tirava para o ímpar, sabe aquela briga para o primeiro querer escolher? Então, o camarada ganhava para o ímpar, olhava para a minha cara e desviava o olhar para qualquer outro. E aí eu era o último a ser escolhido. Entendeu? Que eu era um pereba. E aí quando terminava a distribuição, se era só eu que sobrava, aí o outro virava assim: não, pode ficar com o Pedro mesmo, tá tranquilo. Então não tinha nem importância eu ficar mais no outro lado, num time, porque eu ficava andando para lá e para cá, corria para caramba e tal, não sei o quê, mas não fazia nada, não sentia nem cheiro de bola. Quando muito meu irmão falava assim: Pedro, fica aqui na área, e qualquer pessoa que passar dessa linha, tu vai feroz e bate na canela dele. Tentando fazer de mim pelo menos alguma espécie de zagueiro, não é? Isso aí quase que eu apanhei. Mas agora imagina que você pode montar o time dos sonhos. Você pode escolher o melhor zagueiro, você pode escolher o melhor centroavante, o melhor cara de meio de campo, o melhor atacante. Tu pode escolher os melhores. Se o Criador do universo tiver no outro time, de nada vai adiantar você escolher os melhores do mundo. Meus queridos, olha só. Quando o problema ele chega, a gente tem que observar que a questão não está no fato de quem está contra nós. É importante que nós tenhamos em mente quem é por nós. Porque quem é por nós, a despeito de todo o ataque, a despeito de toda a opressão, é o Deus Criador de todo o universo, todo-poderoso, Senhor Jesus Cristo, é que está no nosso time. É o Espírito Santo de Deus, que diante de tanta falácia, de tanto discurso, de tantas armadilhas que são postas para nos pegar e nos fisgar, Ele é que nos dará a dizer as palavras que precisaremos falar diante das autoridades. Esse é o nosso time. Meu time só precisa ter 3: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E agora, eu quero falar de um tribunal que talvez seja o pior tribunal que exista. A partir do versículo 33 e 34, vamos ler de novo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe qual é o pior tribunal? É o tribunal que está na tua cabeça. Meus queridos, Satanás é aquele que diante do teu erro, do teu pecado, mesmo que você já tenha se arrependido, ele vai dizer assim: tu errou,
você não é digno. Vai orar por quê? Vai elevar seus pensamentos a Deus porque Ele não vai te ouvir. Porque olha o que tu fez. E aí o que acontece? Às vezes a gente faz esse papel. A gente peca. E aí a gente se tolhe. A gente se censura. Mesmo tendo passado pelo momento de arrependimento. Meus caros, a palavra de Deus é muito clara ao dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, por que se censurar? Por que se limitar? Você deve, meu querido, saber a realidade também do que João escreveu na sua carta. Ele diz assim: filhinhos, olha com que carinho João nos escreve, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado. É Jesus. Então, meu querido, não fique mais aprisionado no pecado do qual você foi libertado. Mas abrace a graça de Cristo Jesus. Porque a autoridade das tuas palavras vem da palavra de Deus. E seja qual for o teu passado, assuma aquilo que Paulo também vai dizer, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E a gente está falando de um homem que veio apresentar a Cristo, de dizer que cristão era a melhor coisa do mundo, e era um homem que, tempos atrás, matava cristão, porque dizia que cristão era a pior coisa do mundo. Imagina se Paulo ficasse nesse aprisionamento do tribunal da mente. Interiorize a palavra. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que te justifica. Então nenhum homem, nem o inimigo, nem o inferno podem te acusar daquilo que você apresentou diante de Deus, arrependido e confessado. Afinal de contas, né? Estamos num tribunal. Quem é o juiz? Deus. E Deus te absolveu. Quem é o advogado? É Jesus, que ainda pagou a tua fiança e te purifica de todo o pecado. A segunda certeza que a gente precisa ter nessa manhã, a partir desse texto, é uma certeza que se deve ter num campo de batalha. Vamos voltar ao texto. Você sabe aqui que comigo, abriu a Bíblia fica aberta, que a gente fica namorando o texto o tempo todo. Então vamos lá. 35 e 38, 36. Ele vai dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, a nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. É interessante aqui que Paulo, ele não está vendendo nenhum tipo de ilusão. Do tipo, alguns estabelecimentos que colocam faixas assim: pare de sofrer. Né? Em que, às vezes, as pessoas se chegam lá, numa campanha, e aí diz assim: faça um compromisso, né? E tal, um compromisso, um sacrifício financeiro. Aí a pessoa às vezes vai lá e faz um sacrifício financeiro, e aí o que acontece? Às vezes não acontece nada. Aí a pessoa, além de todos os problemas que traz, que trouxe, ainda recebe mais um. Porque ou ela acredita que a coisa não aconteceu porque ela não teve fé, aí ela vai ter mais um pezinho da culpa. Ah, eu que não tive fé, por isso que não deu certo.
ou ela vai perceber que ela foi feita de trouxa. Aí, depois de todos os problemas, ela vai dizer o seguinte: ainda me fizeram de trouxa. Meus caros, Paulo, ele aqui deixa bem claro, não tem ilusão. Muito pelo contrário, ele lista aqui 7 inimigos: a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Eu creio aqui, nosso país, ninguém ainda precisa temer a espada. Diferente de alguns outros irmãos e irmãs missionários que estão em lugares em que a espada do Estado ou a espada de alguma outra religião, está sobre as suas cabeças. Mas aqui no Brasil, ainda não. Pelo menos, não temos ainda esse perigo. Mas eu, olhando o texto aqui, quem sabe o seu inimigo é a angústia. O seu inimigo é a angústia que te traz uma ansiedade, em que você fica temendo pelo futuro. Quem sabe o teu inimigo é a perseguição no trabalho, porque você é um crente de verdade, se posiciona e não permite assim que se dê jeitinhos, mas que age de maneira correta, e os seus colegas então vêm e estão te oprimindo, querendo fazer pressão para que você... e aí acaba também fazendo essa perseguição, porque querem te puxar o tapete. Isso não acontece com crente ruim, não. Só acontece com crente bom. Porque crente ruim vai fazer o quê? Ele vai entrar também na jogo, ele vai sambar conforme o enredo. Aí isso aí não causa problema. Tu é um crente bom, numa situação como essa, você vai sofrer perseguição. Agora, pode ser que o seu problema seja a nudez, no sentido de um problema emocional, de um problema relacional. Você não está bem consigo mesmo. Pode ser que seja a fome, uma escassez financeira. E todas essas coisas são suscetíveis a acontecer com o crente. E nesse tempo em que essas coisas se sucedem, nós precisamos manifestar a fé que temos em Cristo Jesus. Quando essas coisas acontecem, o sentimento humano é dizer o seguinte: Deus me abandonou. Mas o que Paulo está dizendo é que não, Deus não te abandonou. Essas coisas podem te ferir, mas não te separarão do amor de Deus. O amor de Deus, ele não te coloca numa proteção de bolha, mas o amor de Deus é aquele que te protege para que você se mantenha no centro. E a terceira certeza que a gente pode aprender desse texto aqui é a certeza da vitória. Nós somos mais do que vencedores. Ele olha todo esse cenário, todos esses inimigos, e diz o seguinte: em todas essas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Esqueci de falar do perigo, né? Mas aqui a pessoa é carioca, então ninguém passa perigo aqui, né? Nossa cidade é tranquila. Mas ele diz que diante de todos esses inimigos, em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí, assim, o que significa mais do que vencedor? Mais do que vencedor, aqui a gente está com mais do que vencedor, 4 palavras. No grego, é hipernikenon, é uma palavra só. Traduzindo, seria super vencedor. O vencedor, ele luta com o inimigo
e sai vivo. Mas o crente não é vencedor. O crente é mais do que vencedor. Ele luta com o inimigo e sai fortificado. Porque é isso que é a aprovação. A aprovação, ela vem do Senhor, mas ela vem do Senhor para que sejamos aprovados, para que sejamos amadurecidos, para que cresçamos no autor e consumador da nossa fé. É nesse mesmo capítulo 8, que no versículo 28 nós vamos ter a revelação de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então estamos diante de uma realidade de um Deus tão poderoso, que até aquilo que é mal concorre para o nosso bem. Porque no sofrimento nós somos amoldados para que possamos nos parecer mais com Cristo Jesus. E aí, físicos, peço a atenção de vocês. Entusiastas, peço a atenção de vocês. Porque Paulo abrange o universo inteiro aqui agora. Como assim, pastor? O papo é esse que Paulo está abrangendo o universo. Paulo ele vai falar do universo inteiro, porque ele vai dizer o seguinte: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos ou principados, nem coisas do presente ou do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha, quando ele fala vida e morte, ele está falando dos extremos da nossa existência, nos extremos da matéria. Quando ele está falando de presente e futuro, ele está falando do tempo. E quando ele fala de altura e profundidade, ele está falando de espaço. Então todo o universo que é entendido entre matéria, espaço e tempo, não é capaz de nos separar do amor de Deus. Nem todo o universo é capaz de separar-nos do amor de Deus. E acrescido a isso, ele também coloca o mundo espiritual, porque nem anjos e nem demônios poderão nos separar do amor de Deus. Nós estamos seguros. Eu gostaria de finalizar esse momento nosso aqui, concluindo, trazendo um grande desafio a você, um desafio à confiança. Porque, meus caros, no seu coração há um temor, há uma ansiedade pelo futuro, do que o futuro te reserva. O meu convite é que você coloque a sua confiança no Senhor do tempo, naquele que disse que tudo faz formoso no seu devido tempo. O meu desejo é que você coloque a sua culpa que você carrega no seu coração nas mãos daquele que você já confessou o seu pecado. Não segura não. Não segura o seu pecado não. O Adonai cantou aqui perfeitamente. Tal como o Ocidente é longe do Oriente, assim Deus afasta as nossas transgressões. Então hoje é dia de libertação da culpa que te acusa de maneira ilegítima. Se você já confessou o seu pecado,
e que te prende e que te segura para que você não deslanche na sua vida espiritual. Você se sente sozinho? Você às vezes pode estar cercado de pessoas, mas está se sentindo meio sozinho. Houve um afastamento natural de família, ou houve uma briga de família, e aí você está isolado agora. Ou algumas coisas, diversas coisas da vida que podem ter acontecido, que você agora se sente sozinho. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que você não está sozinho. E que nada pode te separar do amor de Deus. Então hoje o Senhor Jesus está de braços abertos. Ele está de braços abertos na sua direção. Tenha plena consciência de que você pode estar enfrentando vários inimigos. Tribulação, fome, medo, tantos outros que Paulo nem citou aqui. Ele está dizendo assim: vem. Porque aos cansados e sobrecarregados, Ele dá alívio e descanso. Por isso eu peço que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça, eleve seus pensamentos ao Senhor e vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, nós aqui estamos, Senhor, diante de Ti, entendendo, Senhor, que esse lugar que estamos, ele só é possível porque o Senhor Jesus entregou a sua vida e se permitiu morrer em nosso lugar. E como diz o apóstolo Paulo, melhor ainda, Ele ressuscitou e à tua destra está. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos nesse lugar cobertos pela tua graça, te pedindo, ó Deus, que essa tua graça não encontre resistência em nossos corações, mas que possamos mergulhar, que possamos, Senhor, viver a plenitude da nossa salvação. E qual for, Senhor, o cenário que estejamos passando, que tenhamos, Senhor, a convicção que em Teu grande amor nós temos, Senhor, um lugar seguro, e que o Teu grande amor não pode ser afastado de nós, por mais que tenhamos falhado, por mais que tenhamos pecado, diante de Ti, Senhor, colocamos os nossos erros e os nossos pecados, confessando, Senhor, a Ti. E Te pedimos, ó Pai, tal como o salmista ali no Salmo 51, que Tu nos laves da culpa e da mancha. E que Tu nos dê, Senhor, um coração tão alvo como a neve, purificado por esse sangue remidor de nosso Salvador Jesus Cristo, nome pelo qual nós oramos. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Louvemos ao nosso Deus. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por
isso aqui. Essa é uma realidade. Essa é a casa de Deus. Nós somos família do Senhor. Essa igreja aqui local, Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, tem um slogan: uma família para conviver. E aí eu gostaria de perguntar a você, levante as mãos quem está nesse momento enfrentando um dos inimigos que se levantam contra os crentes. Tribulação, angústia, ansiedade, não tenha vergonha não, perseguição, escassez, perigo, vulnerabilidade. Eu peço para que você chegue aqui à frente, porque como família nós queremos orar por você, porque aqui nós caminhamos juntos, nós amamos uns aos outros, nós queremos viver os mandamentos de mutualidade. São 60 mandamentos de mutualidade. E a esses que sofrem, a esses que são oprimidos e que estão na caminhada conosco, nós queremos levantar um clamor. Nós queremos pedir ao Senhor, interceder como família por cada um de vocês. As pessoas ainda estão chegando. Nós vamos aguardar todos. Nós vamos aguardar você. Santo Deus e Pai, nós lembramos, Senhor, daquela oração que o Senhor Jesus fez, registrada lá no capítulo 17, em que Ele lança os seus discípulos como ovelhas em meio a lobos. E lobos, Senhor, estão ao redor dessas ovelhas. Da mesma forma, Senhor, que o nosso Senhor e Mestre orou, eu também oro, para que eles não sejam retirados do mundo, mas que eles sejam, Senhor, afastados do mal. Ó Deus, que eles possam ter a envergadura, a firmeza, a resiliência de honrar o Teu nome, a despeito de tudo, Senhor, que eles possam estar agora sofrendo pressão, sendo angustiados por conta do Teu nome. Ó Deus, que Tu possas, Senhor, derramar sobre eles o bálsamo do Teu Santo Espírito. Que Tu possas, Senhor, reacender em seus corações a alegria da salvação, que os seus fardos possam ser depositados naquele que pede a troca dos nossos fardos pelos seus fardos, que são leves. Queremos assumir, Senhor, os fardos de Cristo. E é fato, Senhor, que às vezes esse fardo, embora ser leve, embora nos traga leveza, às vezes nos incomoda, nos pressiona, mas abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que possamos ver a Tua glória, para que possamos ver quem adoramos, para que possamos ver quem honramos em nossas palavras, ações e atitudes, e que Tu dês, Senhor, firmeza, hombridade, caráter, para que todos mantenham-se firmes. E aqueles, Senhor, que uma vez pecando já confessaram a Ti, mas que ainda carregam a maldição da culpa, nós Te pedimos, ó Deus,
que Tu os liberte de uma vez por todas e que eles abracem a Tua graça perdoadora e o Teu amor, Senhor. E agora que chegamos ao fim dessa celebração, nós pedimos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos acompanhe, que o amor de Deus a todos abrace e que essa comunhão amalgamada pelo Espírito Santo a todos encoraje, para que vivam pela fé, mantenham firme a esperança e que cresçam cada dia mais no amor. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Vão em paz, guardados e protegidos pelo Senhor. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és fome até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Sofrer